ao canal Miracle a Day, um canal dedicado à divulgação dos grandes milagres da nossa Santíssima Igreja Católica. Você sabe o que é bilocação? Bilocações de São Padre Pio. A bilocação pode ser definida como a presença simultânea de uma pessoa em dois lugares diferentes. Muitos santos da Igreja Católica tiveram o dom da bilocação. São Padre Pio também teve esse dom. E várias testemunhas oculares o viram em lugares diferentes. Como são muitas histórias só do Padre Pio, este vídeo será dedicado a ele. Depois, farei um apanhado de bilocações dos outros santos. Em um dia, um oficial do exército italiano foi para a sacristia e, vendo o Padre Pio, disse: "Sim, aqui está ele. Eu não estou errado." Ele se aproximou do Padre Pio e se ajoelhou em frente a ele, chorando, e disse: "Padre, obrigado por me salvar da morte." Aquele homem contou para as pessoas que estavam lá: "Eu era capitão da infantaria e um dia, no campo de batalha, em uma hora terrível, vi um frade que disse: 'Senhor, fique longe deste lugar.' Eu fui até ele e assim que me movi, um estouro de granada no lugar onde eu estava. Aquela granada abriu uma cratera. Certamente teria morrido. Eu me virei para achar o frade, mas ele não estava mais lá." Padre Pio, em bilocação, tinha salvado a vida dele. Em 1946, uma família americana foi até São Giovanni Rotondo para agradecer ao Padre Pio. O filho deles era piloto de um bombardeiro durante a Segunda Guerra Mundial. E Padre Pio, no céu do Oceano Pacífico, tinha salvado ele. O avião foi danificado por um caça japonês. Ele explodiu antes que a tripulação tivesse a chance de saltar com o paraquedas. Ele saiu do avião ileso, mas não conseguia abrir o paraquedas. Então, teria se esmagado no chão, se não tivesse recebido a ajuda de um frade que apareceu no ar. Ele tinha uma barba branca e levou em seus braços até chegar suavemente no aeroporto. Ele ficou sem palavras. Ninguém acreditava nele, mas por causa da sua presença, todo mundo teve que acreditar. Ele reconheceu o frade quando foi para casa de licença. Viu o monge nas fotografias de sua mãe. Ela falou que tinha pedido para o Padre Pio que cuidasse dele. Que milagre impressionante! Padre Alberto, que conheceu Padre Pio em 1917, contou: "Eu vi Padre Pio que se levantou em frente a uma janela. Eu cheguei para beijar a mão dele, mas ele não notou a minha presença. Vi que o braço dele estava rígido. Naquele momento, eu ouvi que ele estava concedendo a absolvição a alguém. Depois de um tempo, ele se sacudiu como se estivesse saindo de um sono. Me viu e falou: 'Você está aqui? Eu não o notei.' Alguns dias depois, um telegrama foi recebido de Torino. Naquele telegrama, alguém agradeceu o superior do convento por ter enviado o Padre Pio para ajudar uma pessoa que estava morrendo. Eu percebi que aquela absolvição que ele dava era para o homem que estava morrendo. Ele tinha estado lá em bilocação." A Senhora Maria era a filha espiritual de Padre Pio. Ela disse: "Uma vez, durante a noite, eu estava rezando com o meu irmão, quando ele se sentiu adormecido. Ele se levantou imediatamente por ter recebido um tapa. Disse que a mão que o bateu estava coberta com uma luva. Pensou que era Padre Pio e no dia seguinte perguntou se ele tinha lhe dado um tapa. Padre Pio respondeu: 'Esse é o jeito certo de se rezar?' Com um tapa, Padre Pio o levantou, chamando sua atenção para a oração." Uma mulher tinha ido para a casa da filha dela. Ela teve câncer em um dos braços
e concordou em fazer uma cirurgia. O médico pediu alguns dias para marcar a data da cirurgia. O genro enviou um telegrama para o Padre Pio, pedindo para rezar pela sogra. A mulher, que estava sozinha no quarto, viu um monge entrar pela porta. Ele disse: "Eu sou o Padre Pio de Pietrelcina", e perguntou o que o médico tinha falado e encorajou que confiasse em Nossa Senhora. Então, ele fez o sinal da cruz no braço dela e se despediu, saindo do quarto. A mulher chamou o mordomo, a filha e o genro. Ela perguntou: "Por que você disse para o Padre Pio entrar no quarto sem me avisar?" Mas eles responderam que não tinham visto o Padre Pio e não tinham aberto a porta para ninguém. No dia seguinte, o médico veio para as preparações da cirurgia e não achou mais nenhum câncer. Olha que milagre! Em 1951, São Padre Pio celebrou a Santa Missa em um convento de freiras na Tchecoslováquia. Depois que a missa terminou, as freiras foram para a sacristia, mas elas não o acharam. Assim, as freiras perceberam que o Padre Pio tinha estado lá em bilocação. Um médico ateu recebeu uma chamada para atender um paciente. No percurso de carro, um frade aparece no banco de passageiros. Ele olha sem acreditar, passa a mão e não tem nada, mas ele vê o frade. Ele diz: "O paciente tem tal doença, você vai tentar tal procedimento. Não faça isso, porque não vai dar certo. Faça tal coisa que vai funcionar." O médico, ao chegar lá, vê que a doença é exatamente como o frade descreveu. Tenta mesmo assim a terapia que ele disse que não ia funcionar, e não funcionou. Ele tenta a outra terapia que o frade disse, e essa sim funciona. Quando o médico finalmente descobre que aquele frade era São Padre Pio, porque viu uma foto e o reconhece, ele resolve ir a San Giovanni Rotondo. Padre Pio, que estava rodeado de pessoas, vê o médico e lhe diz: "Que belo médico você é! Precisou da minha ajuda para dar certo." O médico, que era ateu, claro, se converteu depois disso. E este último milagre impressionante está registrado na Positio, o documento oficial da canonização do Padre Pio. Durante a Segunda Guerra, o general Bernardo Rossini conta que, entre os militares, falava-se de um monge que aparecia no céu e fazia os aviões se retirarem. Muitos riam incrédulos, mas como aconteceu várias vezes e com diferentes pilotos, o general Nathan Twining decidiu intervir pessoalmente. Assumiu o comando de uma esquadrilha de bombardeiros para destruir um depósito alemão de munições que ficava justamente em San Giovanni Rotondo. O general viu no céu a figura de um monge com as mãos elevadas. As bombas se desprenderam sozinhas e caíram no bosque sem explodir. E os aviões deram a volta sozinhos, sem a intervenção dos pilotos. Todos se perguntavam quem era aquele frade que os aviões obedeciam. Ao ouvir dizer que em San Giovanni Rotondo havia um frade com estigmas, considerado santo, o general pensou que talvez fosse ele o monge visto no céu. Quando a guerra acabou, a primeira coisa que ele fez, acompanhado de alguns pilotos, foi visitar o convento dos capuchinhos. E ao entrar na sacristia, reconheceu entre os vários frades aquele que tinha parado os seus aviões. São Padre Pio se aproximou e, colocando a mão sobre seu ombro, disse: "Então era você que queria matar a todos nós?" O general se ajoelhou diante do Padre Pio. Ele tinha lhe falado no dialeto de Benevento, mas o general tinha certeza de que o monge lhe falara em inglês.
Os dois se tornaram amigos e o general Nathan Twining, que era protestante, se converteu ao catolicismo. Olha que grande milagre! Esses são apenas alguns milagres de bilocação, dentre muitos outros, feitos pelo Santo Padre Pio. Espero que este vídeo tenha servido para aumentar a sua fé. São muitas histórias para contar sobre o Padre Pio. Se quiserem mais, escrevam nos comentários. Vou fazer um outro vídeo sobre os milagres de bilocação com outros santos. Não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem avisados dos próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima!